Vai lá. Boa tarde, pessoal. Todo mundo bem aí? Então vamos lá. Deixa eu Sim. tentar carregar aqui. Vamos lá. Pessoal, eu não estou vendo vocês, então Mas, aí qualquer mas momento. apareceu, mas apareceu. Apareceu Perfeito. aí o logo. Pode começar. Então eu vou pedir encarecidamente. Qualquer dúvida, vocês me interrompam aí, mas pode entrar gritando, porque senão eu não vou ver, tá bom? Então tá, pessoal, boa tarde mais uma vez. Muito obrigado aí, Vavá, pelas palavras aí, André. Muito obrigado, é um prazer aqui. Foi um período muito desafiador aqui, mas estamos todos aqui, né? Então vamos lá falar de segurança viária aqui. Então, aí, pessoal, meu nome é Fabiano, eu sou gerente comercial aqui da Avery Dennison. Tá um prazer poder estar apresentando para vocês, compartilhar um pouco aí de informação, segurança na parte de vertical. Para quem não conhece a Avery Dennison é uma multinacional americana, tá? Ela tem aí 87 anos, uma empresa com presença global, são mais de 50 países, 30 mil funcionários, 6 continentes, né? Então, quando tento demonstrar isso aqui, é mais para compartilhar com vocês que vocês estão lidando com uma empresa grande e séria, né? Então, a gente sempre fala, empresa grande e séria, não discute, resolve. Então, você tem um parceiro bom, você pode ficar tranquilo quando você está trabalhando com os produtos da Avery, tá? A Avery, ela tem, que nem mostrei ali, uma presença global, mas aqui no Brasil a gente tem uma base aqui na cidade de Vinhedo, tá? Então, a gente está aqui, Vinhedo fica próximo da capital de São Paulo, tá? A gente está mais ou menos aqui a 50 minutos de estrada até São Paulo, então aqui é mais para mostrar a estrutura, então tem esse prédio grande, aqui tem várias linhas de produtos, a linha específica do material refletivo que eu vou falar para vocês, a gente traz da nossa sede nos Estados Unidos, tá? Então a gente traz e distribui aqui através da nossa equipe, da nossa estrutura. Quando a gente fala de material refletivo, aí a gente divide em várias linhas de aplicação, tá? Então, tem uma das linhas que a gente atua bastante, que é a linha de frota. Então, isso aqui provavelmente vocês devem ver bastante na rua, aquela faixinha refletiva do caminhão, né? Que a gente chama de faixinha conspicuous, tanto no para-choque, na lateral, ônibus, né? Agora veículo longo, tá? Uma outra aplicação que a gente tem é a aplicação veicular também de placa do Mercosul, tá? Está tendo a migração agora, o que era a película cinza regular virou película Mercosul, tá? Temos aí toda a linha agora de sinalização viária, tá? Então, quando a gente fala de sinalização viária, a gente tem uma norma da BNT, que contempla toda a parte de película, né? Aproveitando um pouco o canal das películas de sinalização viária, um trabalho que a gente tem feito muito forte com algumas prefeituras é o de logradouro. Logradouro de rua, ele é um pouco assim complexo. Tem alguns municípios que quem fica responsável é o pessoal de mobilidade urbana. Às vezes tem alguns outros municípios, quem é responsável é o pessoal de engenharia de trânsito, né? Aí tem algumas prefeituras que têm uma estrutura menor e eles acabam fazendo tudo, né? Às vezes você compartilha ali guarda civil, você compartilha ali a parte de segurança e sinalização. Mas é muito interessante a parte de logradouro, principalmente com o advento da impressão digital. Com a impressora digital, você consegue trabalhar esse tipo de sinalização que é bem complexo. Porque você imagina, cada placa é uma história, é um nome, é um CEP. E com a impressora digital você consegue colocar tudo isso de uma maneira tranquila e ainda agregar brasão, logotipo, dados variáveis e mantendo toda uma durabilidade, uma segurança aí de 7, 10 anos, né? Eu dou um exemplo, uma foto aí na lateral da cidade do interior de São Paulo, aqui de Indaiatuba. Se olhar a placa de logradouro, chama mais atenção que a placa de regulamentação que está aí, né? Então fica bem interessante aqui. Uma outra aplicação que a gente também trabalha bastante na parte de material refletivo é a identificação de postes de energia. Hoje todas as companhias de energia, ela tem uma identificação lá e ela utiliza essa película fluorescente, amarelo lima-limão. Fixação. É muito comum nas rodovias, mas algumas cidades já estão aplicando também, que é a fixação da placa no perfil, no poste, em vez de você colocar parafuso ou rebite, você coloca fita dupla face, tá? Então você coloca a fita dupla face de fora a fora no substrato, na chapa e aplica no perfil, tá? Isso é muito sério e muito interessante. Então você imagina que uma dupla face de fixação dessa tem que aguentar lá os 7 ou 10 anos. Então se não for uma fita realmente de boa qualidade de segurança, você acaba não tendo essa segurança.
Alguma outra aplicação importante também que a gente destaca é para dispositivos de obra, né, para sinalização. A gente fala que quando você vai utilizar para cone ou essas outras barreiras verticais, você tem o adesivo adequado, correto para esse tipo de aplicação, né? Porque o adesivo convencional de placa, ele tem uma característica de adesivo para chapa de aço, chapa de alumínio. Então, quando você cola num cone, qualquer outra peça acaba soltando, tá? Então, quando for esse tipo de aplicação, a gente tem no nosso portfólio e a gente indica, olha, eu preciso de um adesivo que seja aplicado em cone, substrato de plástico. E aí a gente manda o material correto, aí você vai ter a aplicação sem ter nenhuma dor de cabeça. Aí, como que eu sei que de fato aquela película refletiva está tendo uma boa performance, está refletindo? Como eu diferencio, né, uma película da outra? Quando a gente fala na norma de película, dá 1 a 10, né, como eu diferencio? Né, eu consigo de fato visualmente identificar com algumas características, mas de fato eu efetivo com o retrorefletômetro. Então o retrorefletômetro é o equipamento que para fazer as medições e eu poder aferir se de fato aquela película está atendendo, né, aquela performance, aquele tipo da norma, né. Então medição de retrorefletância é tão importante que tem uma norma da BNT, que é a 15426, que é uma método de medição de retrorefletância, tá. Hoje, o principal equipamento que existe no mundo se chama Delta, é fabricado lá na Dinamarca. A Aver é o representante da Delta no Brasil, tá? Então é um equipamento muito bom e sério. Um dos únicos itens aqui que a Aver atua no segmento de horizontal é a taxinha olho de gato, tá? Então esse é um item que a gente também produz aqui, que aí tem a taxinha lá injetada de plástico com pino, tá? Então a gente tem os modelos 2 e 3, tanto mono, bi branca e bi amarela. Processo de construção de placa. Hoje, quando você vai fazer uma placa, um sinal, você tem dois métodos aí, né? Você tem o método do processo, que é o mais tradicional, que é através do processo de recorte, né? Então, eu vou fazer uma placa de, por exemplo, um pare, um R1, né? Então, eu vou forrar uma chapa vermelha e vou fazer as letras lá, né? Os pictogramas lá, tudo direitinho, através do recorte. Então, hoje, as películas mais que estão sendo mais utilizadas, que é a tecnologia mais atual, são a tecnologia das películas prismáticas. Então, é uma tecnologia, uma película que tem uma espessura mais alta. Então, não é qualquer equipamento que consegue recortar isso daí, né? Que consiga manter de uma precisão cirúrgica ali, sem danificar, sem deixar serrilhado. Então, a única máquina que corta se chama Graphtec, essa é a melhor máquina que existe no mercado. Então, é através do sistema de recorte. E o outro processo é o processo de construção através da impressão. Tá? Você tem impressão em serigrafia, silkscreen, né? E você tem o processo que é o mais atual, que é o processo de impressão digital. Tá? Então esse já está consolidado no mundo todo, no Brasil aqui, desde 2014, quando a gente introduziu as primeiras máquinas no Brasil. Então, pode falar que está no Brasil por volta de mais de 50 máquinas comercializadas. Então, é um processo bem interessante e também, vamos falar assim, sustentável, politicamente correto na questão ecológica, né? Porque aí você acaba não tendo tanto desperdício de material, tudo mais. Eu acho que eu devo ter um vídeo aqui. Não, eu tenho um vídeo depois, eu passo um vídeo para vocês do processo de impressão, tá bom? Tá indo tranquilo até agora? Se tiver alguma dúvida, por favor, eu peço para vocês aí interromperem, ok? Parte de conceito. Aqui é a hora que eu chamo um pouco a atenção de vocês aqui, né? Da importância e a responsabilidade que vocês, naturalmente, nós também como fabricantes temos aqui, né? Então, a questão da sinalização. O objetivo principal da sinalização é garantir aos usuários informações precisas e claras, posicionar e ordenar adequadamente os veículos na via, aumentando assim a sua segurança e das pessoas ao redor. Lá no CTB já fala lá, eu destaquei alguns parágrafos importantes do CTB aqui, então já chamo o capítulo 1 lá, né? O trânsito em condições seguras é um direito de todos e um dever dos órgãos e entidades competentes, componentes do SNT, né? A este cabendo o âmbito de respectiva competência, adotar medidas destinadas a assegurar esse direito. Então, olha já o nível de responsabilidade. Chama atenção aqui, principalmente aqui o artigo 80, parágrafo 1. Então, a gente fala, a sinalização será colocada em posições e condições que a tornem perfeitamente visível de dia e de noite. Então, aqui eu até grifei por quê? Já é uma responsabilidade muito grande e uma exigência de eu ver de dia e de noite. Como que eu faço para ver de dia e de noite? Aqui ele já deixa de maneira indireta, tem que ser refletivo. A única maneira de eu cumprir o que está no Código de Trânsito é tendo material refletivo, porque aí eu consigo atender e ver de dia e de noite.
Que eu destaco um pouco o artigo 88 também, isso aqui é importantíssimo, né? Então fala que nenhuma via pavimentada será entregue após a sua construção ou reaberta ao trânsito após a realização de obras, sem a aplicação de qualquer tipo de sinalização, é o tal do pano preto, né? Isso aqui é muito sério, a gente vê ainda acontecer, né? Muitos trechos aí, o pessoal acaba liberando sem qualquer tipo de identificação, é muito sério isso, né? Então tá lá no artigo 88, não pode ter o pano preto lá, né? Ok? E aí, de dia, vamos lá para os nossos cenários de dia. Quando eu estou de dia, está perfeito. Tem o fator sol, eu vejo perfeitamente as cores, o contraste, né, das cores. E de noite, como que eu vou conseguir ver de noite da mesma maneira? Eu preciso ter o farol do carro e a película refletiva, né? E aí a gente vai entrando em conceitos e é um fator que é a realidade do Brasil hoje, né? Então, hoje as pessoas estão envelhecendo, né? Então, olha que a expectativa de vida aqui, né? Do homem 73,3, mulher 80 anos. E o que está acontecendo? Eles estão mantendo as suas rotinas, as pessoas estão envelhecendo e graças até ao advento da medicina, qualidade de vida, somente os comportamentos aqui, as pessoas vão mantendo, né, a sua rotina. Só que, de fato, o corpo já não responde da mesma maneira, né? Então, por mais que às vezes a pessoa está aposentada tudo, ela mantém uma rotina, às vezes fazer atividade, até cuidar de neto, alguma coisa, e só que a gente tem que se preocupar com esse público, né? Porque com o aumento da idade, a gente tem aqui, primeiro momento, a acuidade visual, tem o envelhecimento da retina, né? Então, começa a ter a necessidade de utilização de óculos, a diminuição da capacidade de visualização no período noturno, né? O que, que a gente, como fabricante de segurança viária, a parte de refletivo, oferece como solução? Né? Então, material com maior refletividade. Então, a gente já começa a abordar aqui o que, que eu posso ajudar. Então, vamos parar de usar placa pintada, né? Ou semi-refletivo, ou mesmo aquela tecnologia mais simples, que é esferas de vidro, aquela a película mais antiga, que é o Grangeria, o GT, Galo Técnico, né? Tem películas prismáticas, tem tecnologias mais atuais, com preço tão competitivo quanto, né? Então, a utilização de materiais com melhor performance. Um outro fator, tempo de percepção e reação. Então, o que, que acontece também? As pessoas ficam com reflexo mais lento, né? Então, está comprovado. Uma pessoa, né, um idoso, ele demora em média 40% mais tempo do que um jovem para frear, para ter um tempo de reação, né? E aí, novamente, também, o que, que a gente, como fabricante, oferece como solução, né? Então, vamos aumentar o tamanho das placas, né? Às vezes não trabalhar com o mínimo que tem lá na resolução, né? Se eu tenho uma possibilidade dentro daquele trecho, naquele local, eu trabalhar com uma placa de 60 centímetros, 80, 1 metro, um ponto crítico, né? Principalmente a placa pare, que acaba substituindo um semáforo, né? A placa pare é muito importante, né? Se cabe a oportunidade de colocar uma placa maior lá, vamos aumentar lá, colocar uma placa maior. Uma outra ação que a gente pede também, num ponto crítico, em vez às vezes daquela situação, eu tenho ali um cruzamento perigoso. Em vez de eu fazer só uma placa lá, atenção, cruzamento perigoso, não, vamos dar mais oportunidade para o usuário. Vamos colocar, por exemplo, cruzamento daqui 200 metros, cruzamento a 100 metros. Vamos dando mais chance, mais oportunidades para justamente o usuário conseguir identificar e ter uma reação e minimizar qualquer tipo de acidente, né? E aí vem a questão de conceito de idade, né? Então, 20 anos, visão normal. 33 anos, 2 vezes mais luz, né? Até chegar lá em 72 anos. Ó. Então, com 72 anos, que é bem de encontro com aquilo que a gente apresentou ali agora, né? A pessoa precisa de 8 vezes mais luz de quando você tinha 20 anos. Então, você tem que se preocupar com esse perfil de usuário. E aqui a gente sempre faz, durante a apresentação presencial, é a hora que a gente faz um teste, a gente até brinca com o pessoal, né? Fala, ó, vou dar um brinde aqui para quem adivinhar qual que é a placa 100% refletiva, tá? A gente tem 3 tipos de construção aí. Então, a gente tem uma placa 100% refletiva, pintada e a semi-refletiva, né? E aí você fica olhando, às vezes fica até discutindo lá e dependendo você fica 10 minutos e não chega a uma conclusão. Por quê? De dia, tanto faz. O que importa é a noite, né? Então, olha o que, que acontece. Qual que foi a única que cumpriu plenamente o que estava lá no código de trânsito no CTB, lá quando ele falava ver de dia e de noite com as mesmas características, né? É somente a 100% refletiva, da direita. Você olha que a primeira coluna aqui praticamente desapareceu, a placa pintada, né? Aí eu tenho a do meio, aí aquela que é a tal da semi-refletiva, que infelizmente a gente vê em algumas situações, né? Então a semi-refletiva também está em desacordo com o Código de Trânsito, estou em não conformidade, porque eu
inversão de valores, ó. O que era vermelho ficou preto, né? O que era branco embaixo lá sumiu, né? Então, e aqui você gasta tanto tempo, e a gente até fala, né? Se for considerar os custos aqui é praticamente equivalente, só que você gastou o mesmo tempo e energia, verba pública para fazer o produto errado, né? Um pouco só aqui da parte de tecnologia, ainda dentro de conceito, um pouco da construção, né? Quando a gente fala de película, você tem basicamente dois tipos de construção. Você tem a esfera de vidro, que é aquela bem antiga, do século passado, que foi uma das primeiras que surgiram, né? Então, basicamente, você considera assim como fosse uma esferinha de vidro ancorada numa superfície metalizada, como se fosse um espelho, tá? Então, ela tem uma baixa performance, e aí depois você tem as mais atuais, que é as prismáticas, né? Que aí você vê película colmeia e tudo mais, é o conceito, né? Aqui eu consigo ter muito mais performance, porque a luz incide e volta como se fosse um cubo mágico cheio de espelhos, né? E aí, quando a gente fala novamente, eu destaco aqui a norma da BNT 14644, ela foi atualizada, tá? Agora em 2021 foi feita a nova revisão, não teve muitas alterações ali, foi pouco mais na questão de texto, a inclusão agora eles mencionam a questão do sinal impresso, tá? Então o sinal impresso está lá contemplando direitinho o texto dentro da norma, tá? E aí quando a gente fala dessa norma, que nem eu comentei com vocês, vai dar 1 a 10, usa as 10? Não, o que que acontece? Conforme foram desenvolvendo novas tecnologias, foi entrando na norma. Então, mas de fato, o que a gente utiliza ali, basicamente, são 4 tipos. É a tipo 1, que é conhecida como grã-engenharia, ou grã-engenharia prismático, tá? A tipo 3, que é o AIP, que é o alta intensidade prismático, o tipo 4, que é o preto legenda, e o tipo 10, tá? O tipo 10 que você vai acabar encontrando um pouco mais em rodovia, geralmente placas aéreas e tudo mais, que vão falar que é o suprassumo das tecnologias aí dos materiais existentes hoje no mercado. A Avery ela tem um diferencial em relação aí aos outros fabricantes. Ela tem marca d'água. Isso aqui acaba sendo até um elemento de segurança, tá? Então todas as películas da Avery, quando você olha assim, você olhando assim de lado, você consegue identificar. Essa marca d'água, além de demonstrar, né, que é um produto original da Avery, tudo, ela tem uma identificação ali que você consegue ter rastreabilidade, lote, processo, produção, matéria-prima. Então, por essa marca d'água, às vezes eu consigo identificar um potencial problema, um eventual problema, por ali eu sei o que aconteceu e até rastrear, tá? Mas é bem interessante até para vocês também identificarem qualquer tipo de material. Então, aqui, deixa eu pular aqui, tenho uma parte de sinalização de obra, principalmente em cidades, às vezes você tem esses prestadores de serviço, né, e fazem lá a obra e acabam não utilizando a película laranja refletiva, às vezes acaba só fazendo lá uma intervenção pequena, e aí é muito sério, acaba acontecendo acidentes e tudo mais, e aí a gente chama atenção que você tem que utilizar os dispositivos corretos e tudo mais, né? E mesmo às vezes ele fala, ah, não, é uma obra durante o dia, não, mas à noite às vezes continua lá, é um ponto crítico. E aqui eu até destaco, né, para vocês terem uma ideia de quanto é sério, né? Então aqui, ó, que aconteceu na nossa região aqui próximo da EVE, né? Então apareceu até na mídia, tudo foi muito sério, na Rede Globo Local aqui, ó. Então teve uma sinalização viária de obra onde o motociclista morreu em Campinas, está inadequada, diz engenheiro. Né? Então eles estavam fazendo um corredor de ônibus, um BRT, e se vocês olharem a imagem, não sei se está nítida para vocês aqui, totalmente aqui sem refletivo, um monte de produto aqui, realmente sem segurança nenhuma, e dito e feito, à noite o motoqueiro passou e bateu e caiu, bateu a cabeça e faleceu. Aqui na Bahia, ó, falta de sinalização em obra pública causa acidente, ó, o carro caiu dentro do buraco, porque não tinha nenhum tipo de sinalização. Né? Aí tem algo até mais sério, que já é um outro numa rodovia, né? Então acidente com carreta mata funcionário em obra na Fernão Dias, na região de Atibaia, né? Então você vê como é sério esse tema, né? E aí a gente não dá a devida atenção, que é a questão da sinalização de obra. Processo construtivo, que nem eu tinha comentado com vocês aí agora há pouco, né? Então, quando a gente vai produzir um sinal, a gente tem lá processo de serigrafia, que vocês olham do lado esquerdo aqui, conceito parecido lá, igual que você vai fazer uma camiseta e tudo mais. Então, basicamente isso. Eu vou colocar película, coloco uma pasta, passo o rodinho. Tem o outro processo aqui, que eu comentei também ali do ploto de recorte, que é o processo de sobrelaminação. Aqui acaba sendo várias etapas, forro, faço o recorte,
volto com a máscara de transferência. Então, acaba sendo um processo aqui que é bem artesanal, são várias etapas, e aí ele acaba dependendo, não tendo o equipamento correto, comprometendo a qualidade do produto. Então, um produto que às vezes era para durar 7, 10 anos, acaba não durando todo esse período, se ele não utilizar o equipamento de recorte correto, porque pode ficar serrilhado, dar infiltração, delaminar, né? E aí o processo mais atual que eu tinha comentado com vocês aí, que é o processo de impressão digital. Deixa eu ver se eu consigo passar um vídeo para vocês aqui da impressora digital, tá? Então a impressora digital, que nem vocês estão vendo aqui, ó, é um nível de riqueza. Eu consigo, por exemplo, QR Code, dados variáveis. Imagina esse estacionamento regulamentado. Isso aqui acho que foi para a cidade de Guarulhos, aqui em São Paulo, né? Então olha aqui, eu consigo colocar todos os dados direitinho, nível de informação e até um QR Code aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar o vídeo agora para vocês aqui de uma impressora funcionando. Eu não sei se vai sair o áudio aí, tá? Mas é para efeito aqui de imagem. Então, a impressão digital, a gente fala que contempla 5 etapas. Primeiro, a diagramação, que vocês viram ali no computador, né, do colega lá. E aí a segunda etapa é a impressão digital. Então você vê, ó, você alimenta a película branca e a impressora vem aplicando ali a impressão. Aí vem a terceira etapa, essa muito importante, que chama overlay. Então todo sinal impresso digital é mandatório a aplicação desse filme de proteção overlay. A quarta etapa é o recorte, né? Então aqui a gente tem uma automação, um equipamento, mas aí você pode fazer o recorte manual. Aí vem a quinta etapa. A quinta etapa é a aplicação do adesivo pronto já na chapa. Então ele está forrando aí numa chapa de alumínio composto. Tá? Então é muito mais tranquilo, muito mais light. Você vê, um operador consegue tocar direitinho tudo, né? Vamos voltar aqui. Aí que nem eu falei para vocês, né? Então, 5 etapas: diagramação, impressão, a proteção do overlay, recortou e forrou na chapa. Sendo que durante a serigrafia ou o próprio recorte eletrônico é muito mais etapas, né? São mais de 10 etapas às vezes, porque recorta, máscara de transferência, uma cor, outra cor e tudo mais, tá? Um dos diferenciais aí também, um dos benefícios que tem no impressão digital, é que o overlay, além de ser proteção UV, o overlay ele tem a característica de anti-pichação. Então, às vezes você no município que tem hoje, além da pichação, está tendo muito aqui na região, eu imagino que talvez para vocês aí, o pessoal fica colando aquele adesivinho, né? Então, o overlay você conseguir limpar ou remover, tá? Eu vou passar um vídeo aqui para vocês também de remoção, tá? Então, o overlay ele é muito interessante por causa disso. Ele tem uma boa resistência, né? Então você imagina, olha o tanto que a gente deixou esse sinal pichado, vandalizado. E aí vem lá a pessoa, simplesmente não é nada de solvente pesado, tá? Aí realmente é um álcool diluído em água, e você vem com um paninho também, um paninho de algodão, né? Porque se você pegar um pano muito poroso, você acaba aí sim estragando a superfície. Então você pega um pano de algodão, um pano que não seja muito poroso, e vai aplicando e vai removendo. Você vai ficar com o sinal novinho em folha, né? Então, principalmente à noite, que aí geralmente muitas vezes você pega um sinal, você limpa, mas à noite quando você passa e bate farol, ela está manchado, queimado. O overlay, o diferencial é isso, ele não dá essa característica, fica o sinal novo de novo. Tá? Então isso é muito interessante. Então você vai conseguir, para o seu município, ter um sinal com muito mais durabilidade. Aí a gente vai para os exemplos que a gente vê, infelizmente, em algumas cidades. Aqui até eu destaquei a própria cidade que é Ivritá. Cidade de Vinhedo aqui, né, ela ficou um período muito crítico. E olha só isso aqui. Você viu aqui, era um vinil, né, craquelou tudo. Né, bateu um sol aqui durante, sei lá, um ano, já ficou desse jeito. Então isso que a gente fala, isso é caro. Né? Isso é caro, você colocar e gastar dinheiro para fazer esse tipo de sinalização. Né? Então, olha como fica ruim. A tal da semi-refletiva à noite, ó. Você não enxerga nada. Né? Olha aqui que crítico, né? Então, se olha aqui, da esquerda, a propaganda da batata está chamando mais atenção que a lombada eletrônica. Né? Então, aqui
como que é crítica essa situação, né? Então, são muitos exemplos, né? E aí, uma situação, então, que a gente identificou aqui, a gente ajudou o município. Então, ele substituiu um sinal que já estava comprometido por um sinal já de impressão digital. Então, você consegue ver aqui, ó, conseguir ter, aí já agregar através do benefício da impressão digital, né, uma bandeira, um brasão, um logotipo, né? Então, você vê aqui uma placa aqui que 10 anos de durabilidade, né? Olha como fica melhor quando você coloca uma sinalização correta aqui, né? E aí, como que a gente faz para o seu município ter esse tipo de sinalização correta? Você evitar com que não venham empresas que não sejam sérias e ofereçam aí, né, o produto inadequado aí, que nem vocês viram. Aí são 3 pilares, a gente sempre que a gente deixa muito claro. Primeiro é o termo de referência. Então você tem que ter um TR muito bem embasado através de norma técnica, né? Então você não precisa inventar a roda. Olha lá, destaca lá, deixa muito claro, ó, tem que atender a BNT para horizontal, para vertical, aí o que seja o que você estiver comprando. O CONTRAN, então tem o CONTRAN direitinho, volume 1, 2, 3 lá, né? Mandatório, peça relatório de ensaio conclusivo. Então, quando você pedir laudo e relatório de ensaio, tem que deixar claro o conclusivo, porque às vezes ele só te faz o inicial, e todo produto novo é bom. Eu quero saber como que esse material vai aguentar depois de um ensaio de 2.000 horas, de 1.000 horas, simulando 7 ou 10 anos. Se o material for bom de fato e a empresa for séria, ela tem esse relatório atualizado a cada 180 dias. Tá? Então, aqui é um exemplo, você vai ver no relatório de ensaio conclusivo aqui. Segundo pilar, fabricante qualificado também, né? Não tenham medo de punir ou de fato chamar a atenção de uma empresa que não é séria, né? Porque você tem as empresas especializadas em nada, né? Aquela empresa especializada em generalista, o cara vende desde fralda a tanque de guerra. Então você tem que tomar cuidado com esses caras, né? Então, como que vocês fazem lá? É de fato ter um crivo de seleção na questão, né, na habilitação, né? Então, uma empresa que seja idônea, que tenha acervo técnico, atestado de capacidade. Então, tudo que você puder, de fato, agregar ali no termo de referência para poder filtrar quem é sério, quem está ali para agregar, é muito bem-vindo. E o terceiro, não menos importante, que é o recebimento, tá? Então, aí é onde, de fato, empresas grandes e sérias, que nem a Ave e outras que tem no mercado, que é qualificar o teu pessoal para o recebimento. Você imagina que vocês aí, de fato, compram tanta coisa, recebem tanta coisa e estão na boa fé, que você vai receber um produto correto e sério. Então, o que a gente oferece? É isso, é treinamento, disponibilizar a amostra, toda essa parte de conhecimento técnico, para que vocês realmente tenham conhecimento para poder receber o material correto. Então, eu vou dar um exemplo aí do que aconteceu. Ó. Teve uma cidade, né, tem em Minas Gerais, aí no interior, no sul de Minas, que de boa fé fez um termo de referência lá, só que ele não colocou laudo conclusivo, também não incluiu algumas questões aí de acervo e tudo mais, né? O que aconteceu? Olha o que ela recebeu aí. Você está vendo que o pare aí, ó, ficou desbotado em 6 meses. Por quê? Porque ele não realmente ele estava aberto demais, o edital estava vago, ele foi lá e o órgão não pôde fazer nada, porque o órgão simplesmente chegou lá e falou assim, olha, não fala nada no edital, né? Então é por isso que a gente tenta auxiliar vocês da melhor maneira possível, tá? Então, pessoal, o que a gente passou aqui na nossa apresentação? Uma apresentação bem, de fato, resumida, objetiva, né? Então, a gente falou durante a apresentação que toda sinalização vertical, mas se estende para todas, até para horizontal. Todas têm que ter legalidade, que é o quê? É cumprimento do Código de Trânsito, respeito dos volumes, tudo demais, do volume 1, 2, 3, das resoluções do CONTRAN, padronização, né? Então eu tenho que ter de fato um padrão. Às vezes você vê situações no qual eu estou passando numa cidade, aí uma hora eu tenho uma placa de 50 centímetros, outra hora eu tenho uma placa de 1 metro, né? Então temos que ter uma padronização, clareza, precisão e confiabilidade, né? Então a gente fala muito assim, às vezes a gente se preocupa, né? E faz uma placa assim que a gente fala, pô, essa placa aqui está escondida ou tal. Ele tem que fazer placa para quem é de fora. Você não tem que fazer placa para quem mora lá. A gente brinca, né? Às vezes você faz da placa ali para quem sabe, né? Então você tem que ter essa preocupação, né? Um projeto bem feito, colocar uma placa realmente no ponto seguro e tudo mais, né? Visibilidade, legibilidade. E o principal, não adianta eu me preocupar com tudo isso se eu não tiver manutenção e conservação, né? Então aí é um exemplo de um sinal que estava lá novinho, só que não teve a manutenção e conservação e você não consegue
enxergar o sinal, né? Então, turma, agradeço demais aí, Vavá, André, apresentação bem objetiva. Aí segue o meu contato, tá? Estou à disposição, tem o WhatsApp aí nesse número, tem meu e-mail, o que vocês precisarem aí, estamos à disposição. Deixa eu voltar para ver